tudo bem? Seja bem-vindo ao Tem Cheiro de Quê? E hoje o Tem Cheiro de Quê? Tem cheiro de quê? De estreia, sim! Primeiro vídeo do canal. Um grande passo para mim. Tenho intimidade nenhuma com vídeo. Não é um lugar que me sinto confortável, mas venho com muito gosto para poder contar um pouquinho da minha história, da minha relação com o colecionismo. Sim, eu sou um colecionador de frascos de perfumes. Vou tentar contar para vocês de onde vem essa minha relação com a forma primeiro e depois o conteúdo, porque ela vem de pequeno e eu me encantei primeiro com a forma, né? Mas antes de mais nada, quero agradecer a você que parou aqui e se interessou pelo assunto. Quero aproveitar mesmo e dizer que os vídeos, quero fazer de uma forma bem leve, num bate-papo, como se você estivesse aqui comigo, querendo saber dessa minha relação com os perfumes. Pretendo fazer vídeos curtos, eu acho que fica mais interessante, mais leve, um conteúdo passado assim, de uma maneira mais tranquila, né? Não cansa. Vou fazer de uma forma informal, você vê, estou sentado aqui no chão, minha iluminação não é a melhor, talvez a edição do vídeo não fique primorosa. Pretendo, se o canal tiver um alcance, se as pessoas se interessarem, eu pretendo realmente ir melhorando a cada vídeo. Por que eu resolvi fazer os vídeos mesmo tendo essa falta de intimidade com a câmera? Todos, meu companheiro, meus amigos, sabem do meu prazer em mostrar os meus perfumes, né? A minha coleção de frascos. E eles falam que o alcance é muito pouco, porque fica restrito a uma coisa particular só para os amigos. E que a internet é um facilitador e que tem muita gente interessada no colecionismo, nos frascos, nas fragrâncias, nos aromas. Então seria interessante eu mostrar o que eu tenho aqui. Algumas coisas são bem comuns, as outras são mais curiosas, outras mais exclusivas. Então, depois de muitas conversas, eu resolvi começar a gravar esses vídeos para vocês. Vamos ver até onde a gente chega, né? E eu vou agradecer demais que você curta, compartilhe e principalmente que você deixe o seu comentário, dizendo, olha, se você melhorar nisso, olha, o som ficou ruim, a imagem tá meio esquisita, o assunto é interessante e tudo mais, né? E tudo que eu mostrar aqui de perfume, do conteúdo dos frasquinhos e tudo mais, eu vou deixar com fotos melhores no meu Instagram. Vou deixar aqui linkado no box de informações o meu linkzinho do meu Instagram, assim vocês podem ir lá e olhar melhor, com mais detalhes, os frascos que eu for apresentando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, para não ficar muito longo, né? Uma introdução já foi bem complicada. Como é que começou essa minha relação com perfumes? Vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Heber. Eu tenho 48 anos, farei 49 agora em março. E essa minha história começa daquele jeito, uma criança curiosa vendo aquelas penteadeiras, né? Tanto em casa quanto na casa de parentes, né? Mas mais em casa. A minha mãe tinha uma penteadeira maravilhosa, com um espelho gigantesco. E então eu, pequeno, olhava para aquilo de baixo para cima e enxergava algumas coisinhas lá, algumas formas, não é? Que me chamavam a atenção. Mas eu e minha irmã fomos bem educados, minha irmã e eu fomos bem educados para não mexer, para não fazer nada, e tudo que a gente quisesse ver era para pedir e mamãe mostrava. E foi o que aconteceu. Fui apresentado às formas dos perfumes que ficavam em cima dessa penteadeira e fui me encantando com isso. Fui crescendo e tive acesso ao conteúdo. E o conteúdo realmente era um momento mágico, né? Perfumes da Avon,
da época, né? Tô falando dos anos 70. O acesso que a gente tinha eram esses perfumes, né? De Avon e outras marcas, compradas em supermercados e coisas do tipo. Então, era o que a gente tinha. E eu comecei a ir para a escola e pegava e passava escondido esse perfume de minha mãe, né? Ia todo perfumado. Era a minha alegria estar usando aquele perfume que ficava dentro daquela forma maravilhosa e tudo mais. E eu fui me apegando à casa em que morávamos, a penteadeira ficava primeiro no meu quarto, que eu dividia com a minha irmã, e aí depois, sabe, vão trocando os móveis e tudo mais. Essa penteadeira foi doada, e no lugar dela entrou um guarda-roupa, em que eu dividia com a minha irmã, e lá tinha um nichozinho onde a gente guardava. Então, esse virou meu pequeno tesouro, né? Guardava essas formas lá. Então é isso, a minha relação começa dessa maneira, pode parecer meio boba, né? Uma criança olhando para as formas e tudo mais, mas a partir do momento que eu for mostrando para vocês aqui cada um deles, vocês vão entender. Eu acredito que quem goste de perfume, quem se interesse por isso, vai se encantar de alguma maneira. Então foi assim, aos poucos, com aqueles perfumes, então comecei a usar para ir para a escola com 7 anos e tudo mais, e minha mãe viu que eu gostava muito e não se importava que eu usasse esses perfumes. Apesar de alguns deles realmente serem bem fortes e para ser usados na escola para uma criança, né? Principalmente nesse nosso clima que é bem quentinho, né? Que faz os perfumes exalarem, né? Se projetarem de uma maneira bem complicada. Mas eu sempre gostei e gosto até hoje de um bom perfumão. Um perfume bem marcante, um perfume bem floral, um perfume bem ambarado, um perfume especiado, gosto muito mesmo. Ao longo vocês vão entender quais são meus gostos, tá? Então, vamos começar para você entender aquele menino que se encantava com aquelas formas na penteadeira, né? O que trouxe de encantamento, tá? Então, eu vou começar com o primeiro, que era o que mais me chamava a atenção. Talvez pela cor, né? Por ser um branco destacava lá, que é este aqui. Olha que coisinha mais bonitinha. Isso aqui é uma loção perfumada e ela era de Toque de Amor. Toque de Amor, eu tenho uma relação com esse perfume até hoje. É o perfume que eu mais usei para ir à escola. Então, olha que coisa mais delicada esse frasco. Lembrando que esse frasco é o original que estava na penteadeira de minha mãe. Então nós estamos falando de uma peça que tem 50 anos. Isso aqui para mim tem um valor que mais do que de coleção, é um valor sentimental, ele faz parte da minha história. Todos esses que eu vou mostrar hoje são da mesma época e têm a mesma idade. Então, para vocês terem uma ideia que eu guardei, eu colecionei desde então. Tá bom? Então, horas perfumadas. Lembrando, no meu Instagram eu vou colocar fotos dele mais detalhadas, assim vocês conseguem apreciar melhor, tá bem? O próximo é bem interessante. Esse aqui é um Wild Horse, uma colônia pós-baba. Porque nos anos 70, 60, 70, a perfumaria masculina era bem limitada. E os homens costumavam se perfumar com loções pós-barba, que continham bastante álcool, que dava aquela ardida e refrescada depois de se barbear, e ficavam cheirosos. Essa fragrância, ela é a original ainda. Tem um cheiro bem cítrico, que eu sempre falei que é na minha pouca, no meu vocabulário da época para a perfumaria, eu falava que eram pontinhas que picavam no nariz, né? Que era um perfume bem desta maneira. Olha que coisinha mais bonitinha. Isso faz parte da minha infância. Sim, tá quebradinho aqui do lado, porque ele sofreu uma queda. Não me lembro quando, talvez brincando com ele, criança. Depois, temos este aqui.
Olha, um telefoninho. A Avon, ela lançava os seus perfumes, não era um frasco exclusivo ou alguma coisa assim. Normalmente ela, na forma, ela colocava as mesmas fragrâncias. Então tinha toque de amor em vários formatos, o carisma, ah, entre outros, tá? Colocados aqui nessas formas lindas que encantam, não é? Muita gente ainda fala que minha coleção é cafona, porque as formas são cafona. Gente, perfume, os frascos não são cafona. Eles refletem uma época, eles têm uma história. São lindos, são lindos. Acho que cafona, um frasco redondo é menos cafona do que um telefoninho que tem uma história? Hoje as pessoas fazem borboletas, tem fadinhas, tem perninhas do seu Jean Paul Gaultier, entre todos os mais. Isso não é cafona? É o mesmo princípio, não é? Depois temos Rapture, perfume de 1963, lançado nos Estados Unidos. Esse aqui é da mesma época. Todos esses que eu estou mostrando são da minha infância, tá? Os originais, com uma pontinha quebrada aqui, outra ali. E vocês vejam que perfume é uma coisa que não tem validade, desde que seja bem acomodado. E esses ficavam assim, expostos na penteadeira, com luz e tudo mais, mas ainda assim conservam o seu aroma, as suas propriedades. Os meus de uso, os que eu vou comprando, eles ficam guardados sempre dentro da caixa. Eu só tiro da caixa quando acaba e vão aqui para o expositor. Agora vamos ao famoso toque de amor. Sim, esse aqui era o meu perfume de ir para a escola. Um rapazinho já gostava de chamar atenção desde pequeno, né? Usava o perfume da mãe e ia cheirando vovó, né? Porque as pessoas falam, ah, cheiro de velha. É cheiro de velha porque é um perfume que tem uma data, ele tem uma pegada daquela época, né? Ele é maravilhoso, né? É um perfume que se conserva. É claro que tem um atalcado, um floral delicioso ainda, um pouco mais concentrado, claro, né? Porque passaram-se muitos anos aí, mas ele tá aqui, lindo. Depois, Pretty Peach, nesse formato de um creme para você levar na bolsa e tudo mais. Esse aqui tá limpinho, tá? Infelizmente esse a minha irmã usava para brincar, então ela acabou lavando o frasquinho, mas era um creme perfumado que você podia levar na bolsa e tudo mais. Ele é meio que um hidratantezinho com perfume, mas não é uma coisa mais linda essa cestinha? É uma graça, né? Como não se apaixonar e como não querer guardar isso e expor, não é? Para todo mundo, que todo mundo pudesse ter acesso a isso daqui. Depois disso, temos este aqui, que é a Colônia Wishing, no seu formato original também, com essa flor, coisa mais linda. Não é? Depois, temos os clássicos Cristal. Tenho vários, mas os da época são dois, tá? Este aqui, que está com o perfume preservado, esse sobreviveu bem às décadas, tá? Esse aqui é um Regency. Sobreviveu bem à época. Delicioso, perfumado, flores assim, delicioso, um adocicado no fundo, não muito, não como os perfumes de hoje. Este aqui é um elegante. Esse já não sobreviveu muito bem ao tempo, ele ficou bem oxidado. Então, não posso dizer que ele não tenha o seu charme, ainda confesso que ele tem o seu charme.
E isso foi, né? Esses são os clássicos que estavam na penteadeira, aquela criança, aquele menino que olhava para cima e se encantava com a forma e depois com o conteúdo. E durante a minha adolescência e tudo mais, eu fui tendo acesso a outros perfumes, como eu falei, perfumes de farmácia, perfumes de supermercado. Depois começaram a aparecer outras, né, oportunidades aí, né? Mas o que me despertou, e para finalizar esse vídeo, que já tá ficando um pouquinho longo, o que me despertou, o aroma que mais me encantou, eu tinha 11 anos, meu pai teve a oportunidade de ir para a Europa e a trabalho, e quando ele retornou, trouxe para minha mãe um presente. Por indicação de um amigo, ele trouxe um perfume, um clássico, num formato menor. Minha mãe nunca foi de usar muitos perfumes, para vocês terem uma ideia, os perfumes são da época e estão praticamente intocados. Trouxe um perfume, e esse realmente marcou a minha vida, marcou a minha história com a perfumaria, numa embalagem pequenininha, mas que continha um tesouro. Tanto é que ela está aqui até hoje. Um Chanel número 5 Parfum, numa edição Flacon Poulensac. Uma embalagenzinha para bolsa. Olha que mimo. Vocês podem ver que a caixinha, ela tá bem amareladinha, né? Porque ela é da época. Já foi muito manuseada, muito acarinhada, muito desejada. E dentro, vocês podem ver, tem um frasquinho para bolsa, tá com todos os dizeres, né? As instruções, enfim, whatever. Aqui, como se fosse um batonzinho. Olha que coisa mais linda. Isso aqui era um frasquinho. Você tira a tampinha e aí você tinha aqui um frasquinho para você passar. Quase um olhinho que você passava no pulso para carregar na bolsa. Uma delicadeza. E isso aqui, esse perfume, ele realmente é o responsável pela minha admiração pelos aromas, pela perfumaria. Nos próximos vídeos vou mostrar mais da minha coleção e a minha relação com eles, coisas que eu guardo, eu me lembro das pessoas que me deram, que me presentearam com os frascos. Então, eu espero que vocês gostem e mais uma vez, muito obrigado pela paciência até agora. Peço que se gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, dê um joinha, comentem, porque qualquer tipo de comentário vai me ajudar muito nessa jornada que se inicia com esse vídeo. E espero que nos próximos eu possa, assim, me comunicar talvez melhor com vocês, mas eu acho que é bacana. E vou deixar aqui, lembrando, no box de informações, o Instagram, onde vocês vão poder ver fotos de cada um desses que eu mostrei. Vou fazer isso com todos os vídeos, assim vocês vão ter acesso à minha coleção de uma maneira bem legal. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem aqui. Até o próximo.